Eu não lembro agora da história do filme, assim. Mas tem essa ideia de quebra, né? Então tem várias quebras. Tem a quebra da relação que ele tem com o céu e tem a quebra da relação que a humanidade tem com os anjos. Assim, interessante, poético e muito mais profundo que uma balada precisaria. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Hoje vamos traduzir Iris, a balada para acabar com todas as baladas. Mas Eduardo, tu não fez 250 vídeos falando que tu não gosta de balada e aí tu vai traduzir Iris do Goo Goo Dolls? Pois é, Goo Goo Dolls é uma banda que eu gosto demais e eu acho Iris uma balada muito boa. Por sinal, eu acho Iris a balada para acabar com todas as baladas. Ela fez muito sucesso nos anos 90, até hoje ela toca no rádio, então é um som aí que ficou eternizado na mente e no inconsciente das pessoas, até o filme, né? Era a trilha sonora de um filme, Cidade dos Anjos? Pode ser? Nicolas Cage, Cidade dos Anjos? Eu acho que era. Onde ele era um anjo que abre mão da sua imortalidade para ficar com uma moça terrena. Então aí um romance, uma história de amor aí celestial. E aí essa música foi escrita pelo Goo Goo Dolls para ser trilha sonora do filme, né? Então não foi uma música que já existia, que foi pega para trilha sonora, mas sim o vocal do Goo Goo Dolls. Ele foi convidado a escrever uma música para o filme, e aí essa música virou a balada para acabar com todas as baladas. E aí o que sempre acontece com essas bandas, depois de ter escrito Iris, o cara passou o resto da carreira inteira tentando escrever mais balada, né? Uma balada deu certo, aí ele precisa escrever 1 milhão de baladas, e obviamente elas não são tão boas quanto Iris, né? Essa aí foi aquela que eles acertaram na medida e deu muito certo. E aí ela tem até uma... A gente vai falar um pouquinho também de teoria musical, mas bem brevemente, né? Nem a teoria musical, é mais um estilo de composição que é usado na Iris, que é muito eficaz, funciona muito bem nela, funciona em várias músicas, e ali ficou matador o jeito que eles criaram essa música, né? Mas o que acontece na Iris, e falando um pouquinho da história do Goo Goo Dolls, porque é uma banda que eu gosto demais, eu acho que no canal aqui eu traduzi Big Machine, eu acho que alguém pediu, e é uma das músicas favoritas deles, e... eles eram uma banda de punk, e era um punk horrível. Os 2 primeiros discos do Goo Goo Dolls não tem nada a ver com o Goo Goo Dolls de Iris, Slide, Black Balloon, quais outros sons ali, a Big Machine, que é um som excelente. Então, o Dizzy Up The Girl, que tem a maior parte dos hits da banda, incluindo o Iris, é um disco excelente e tem uma pegada pop, mas tem rock, tem um resquício ali, tem umas 2 ou 3 músicas que ainda lembra o punk lá que eles faziam raiz, mas esse é um tipo de banda que teve um produtor ou teve algum momento que alguém enxergou eles e disse: tem talento aqui, a gente tem que usar isso aqui de alguma outra forma. Porque eles eram uma banda de punk de garagem e o som era totalmente gritado, barulhento, não tinha nada a ver com o Goo Goo Dolls que eles viraram. E é interessante como, às vezes, também a gente precisa de um olhar, de um mentor, de alguém que sabe reconhecer o talento da pessoa e aplicar esse talento na área certa. Então é uma coisa que eu já falei algumas vezes no canal, assim, mas eu acho que a ideia de um mentor, de um mentoramento, uma pessoa que te acolha e consiga te ajudar a desenvolver os teus talentos, é algo que as pessoas precisam muito, assim. Eu acho que nos dias de hoje, mais ainda, né, que a gente vive aí uma escassez de referências. Então eles viram aí o vocal do Goo Goo Dolls e botaram o cara para escrever música para filme. Quando vê, deu muito certo. A carreira do Goo Goo Dolls decolou de uma forma e os caras nunca mais olharam para trás, né? Nunca mais deram um oi para essa etapa punk da carreira, né? E faz muito sentido, porque o cara tem muito talento para escrever um som mais pop, né? Um som mais embalado, que fica na cabeça, assim. Então é muito, muito bom e muito bem aproveitado, e é uma ideia de celebrar aí os mentores, né? As pessoas que conseguem, e que também isso aí faz parte de uma indústria da música, né? Uma coisa mais antiga da indústria da música, que existiam os olheiros, existiam as pessoas que tinham como profissão desenvolver bandas, né? Além do produtor, tinha aquela parte do A&R, né? Arts and Repertoire, tinha o Artist and Development. Então tinha várias etapas dentro de toda a ruindade que a gente vê que saiu da indústria da música. Tinham partes que eram muito boas e muito eficazes, e tinha uma parte dedicada a desenvolver artistas. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia tu faz sucesso por tua conta, a gravadora vai lá, te pega, explora o máximo que pode aquele resquício de sucesso que tem ali, no segundo que acabou, descarta e vem o próximo. Então, a gente está numa coisa muito mais massificada de produção artística, e isso acaba matando a criatividade. E nos anos 90 ali, até o início dos anos 2000,
máximo 2010 ali, ainda existia esse desenvolvimento do artista, que infelizmente acabou se perdendo, né? E aí o time que toca por trás de Iris é só gente fera. É o produtor, os músicos de apoio, os músicos de estúdio, né? Não é só o Goo Goo Dolls que gravou Iris. Tem muita gente por trás desse som, né? Claro que a ideia e a composição foi do pessoal da banda ali, do vocal também, mas tem um time muito forte por trás de Iris, que aí ajuda a levar o som a virar essa perfeição de balada. Então o Eduardo aqui dando um ok para Iris, porque eu acho que é uma balada excelente. E aí o que eu falei sobre esse método de composição que eles têm, que é muito eficaz e é tão simples e funciona tão bem em músicas como Iris, é que o verso e o refrão têm a mesma melodia, mas a única diferença é que a melodia do verso ela é um tom mais baixo e no refrão eles elevam esse tom e aumentam a intensidade da música. Isso aí causa esse impacto no refrão, porque tu já tá familiar com a melodia. E aí quando chega no refrão é a mesma melodia, só que intensificada. Isso funciona de uma maneira muito eficaz, né? And I give up forever to touch you, cause I know that you feel me somehow. Então, e ela tem esse jeito meio, eu vou falar infantil, né? Mas é quase se fosse uma rima, né? Uma rima de criança. Ela tem uma coisa muito inocente nessa letra, assim, que remete a essas músicas mais de infância, não infantis. E aí o que acontece? Isso aí fica na cabeça muito rápido. And I'll give up forever to touch you, and I don't want the world to see me. Então ele simplesmente sobe uma oitava na música, era a oitava que eu tava procurando a palavra, e aí é exatamente a mesma melodia, com esse ciclo que ela vem e se repete. Esse é um tipo de método de composição que funciona muito bem, é muito simples, é muito eficaz, e aqui o Goo Goo Dolls aplicou com maestria, e aí junto também com o time de gravadora, produtora e músicos de apoio incríveis, eles lançaram esse hit que dominou as rádios até hoje, impressionante. A gente começa pelo nome da música, né? Iris, né? Então já tem a conotação da íris, né? Os olhos são a porta da alma. Então já tem um lado muito mais romântico até no nome do som, né? And I give up forever to touch you, cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. Melodia muito boa, né? Então ela tem aí essas modulações e ela anda e sobe, mas ela é muito fácil de absorver no cérebro, né? Então, genial a ideia do cara, né? Então, eu abriria a mão do para sempre para te encostar, porque eu sei que você me sente de alguma maneira. Você é o mais próximo do céu que eu jamais vou estar, e eu não sei se eu quero ir para casa agora, né? Então, estar mais próximo do céu, bom, no filme ele é um anjo, então ele realmente está próximo do céu, né? Ele desceu para a terra e conheceu uma pessoa que fez com que ele se sentisse mais próximo do céu. Poético, né? Fantástico. Então, uma balada com uma letra poética, bem pensada, vale a pena ser escutada. Essa balada eu aprovo, né? E a ideia também que ele fala, né? Eu sei que você me sente de alguma forma, né? Porque ele é um anjo, ele é etéreo, ele não é carnal, mas ele sabe ali que a presença dele está sendo sentida por essa moça. Então é bem interessante, né? And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight, né? Então tudo que eu poderia provar é esse momento, e tudo que eu consigo respirar é a sua vida. Mas cedo ou mais tarde vai acabar, e eu não quero te perder esta noite, né? Então aí, né? Poético, romântico, então uma bela balada, né? And I don't want the world to see me, né? Aí aqui sim, a gente entra no refrãozão, né? And I don't want the world to see me, cause I don't think they understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am, né? Então, eu não quero que o mundo me veja, claro, né? Ele é um anjo, um ser eterno. Se o mundo vê, o mundo confirma a existência do céu, do inferno, Deus e todas essas polêmicas, né? E questionamentos eternos da humanidade. Because I don't think that they understand, né? Eu não penso que eles poderiam entender, né? Com certeza, né? E explodir nossas mentes, né? When everything's made to be broken, I just want you to know who I am, né? Então, essa frase é muito boa, muito poética, né? Quando tudo é feito para ser quebrado, eu só quero que você saiba quem sou eu, né? E ele se mostrar como pessoa também quebra a ilusão de ele ser um anjo, né? Porque aí ele vai virar carnal, ele vai virar um homem, e aí ele perde todo esse lado celestial, e ela também acaba não sabendo que ele é um anjo, né? Eu não lembro agora da história do filme, assim, mas tem essa ideia de quebra, né? Então tem várias quebras. Tem a quebra da relação que ele tem com o céu, e tem a quebra da relação que a humanidade tem com os anjos, assim. Interessante, poético, e muito mais profundo que uma balada precisaria, né?
E aí no verso 3 ele diz: And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Então é muito interessante porque no bleed tem uma harmonia ali, né? Então reforça muito a ideia do bleed, né? Você não consegue lutar contra as lágrimas que não estão vindo, né? Ou seja, o sentimento tem que ser real, né? Or the moment of truth in your lies, né? Ou o momento de verdade nas suas mentiras, né? Então, é tudo coisas contraditórias, né? Ou seja, tu não consegue lutar contra coisas que não estão ali, né? When everything feels like the movies, né? Quando tudo sente ou parece que é um filme. Yeah, you bleed just to know you're alive. Você sangra para saber que você vive, né? Ou seja, né, tudo como se fosse um filme. É essa ideia de que está meio fora da realidade, né? Então, quando as coisas parecem irreais, as coisas não parecem estar concretas, você sangra para saber que vive. É também a ideia de o sofrimento nos traz a vida, né? A gente só consegue apreciar os momentos bons quando a gente tem momentos ruins, mas também essa ideia de que viver parece depressivo, mas não é. Eu juro que não é. Viver é um certo tipo de sofrimento, né? Viver é sofrer. Viver é saber que um dia iremos morrer. Então tem essa ideia de que o sofrimento faz parte do contraste da vida, né? Então você sangra para saber que está vivo. E aí, como tem esse reforço no sangrar, dá mais essa intuação assim, porque todos ali, ou pelo menos as pessoas, as vozes principais da música, reforçam sangrar, né? Ou seja, o corte, o sofrimento, o sangue te mostra que tu tá vivo, né? E aí ele repete o refrão várias vezes, mas isso é óbvio, né? Porque esse som foi desenvolvido para ser um hit, né? Acho que talvez eles não esperavam que fosse um hit tão grandioso, mas toda a construção dessa música tem os clássicos momentos aqui de como se fazer um hit, né? Então segue todas as fórmulas e as receitas, e não tem nada de errado com isso, mas ele segue à risca a receita de como fazer uma música que gruda na cabeça, e quando tem um refrão tão bom assim, vale a pena repetir, né? Então ele não quer que o mundo veja ele, porque ele sabe que eles não iam entender. Quando tudo foi feito para ser quebrado, ele apenas quer que ela saiba quem ele é, né? E aí ele repete isso até o final da música, né? Então tudo que ele quer é mostrar a verdade, né? Então aí também pode ser uma coisa muito boa assim, que é relacionamentos são feitos de verdade, né? Então um relacionamento e vários tipos, né? Não, no caso, não só os amorosos, né? Mas os nossos relacionamentos familiares, profissionais, amorosos, de amizade, né? Quanto mais honestos a gente for, quanto mais as pessoas sabem quem a gente é, mais eles podem ser saudáveis. Então essa foi Iris, um clássico, uma das poucas baladas que eu realmente gosto. Tem um entendimento melhor dessa letra, quer pedir um som para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.